Olá! Hoje é dica de língua inglesa para quem vai fazer o vestibular do Centro Universitário Franciscano. Então, a dica de hoje para quem vai fazer a prova do vestibular é cuidando com referentes pronominais. Nós sabemos que para fazer uma prova de interpretação textual, nós precisamos primeiro cuidar das estratégias de leitura que a gente vai utilizar. Entre elas, cuidando a leitura das questões antes do texto, cuidando palavras cognatas e, em especial, aquela questãozinha que sempre cai, que é de referente pronominal. Aqui nós temos Claudia teaches her kids how to speak French and Spanish. O que é muito comum aparecer? A utilização de um pronome substituindo o nome que foi utilizado anteriormente. O que nós precisamos saber? Esse pronome na língua inglesa, ele pode servir tanto como um pronome sujeito, que é aquele que vem antes do verbo, que é aquele que faz a ação, ou então como um pronome objeto, que é aquele que vem depois do verbo, mostrando que sofreu a ação. Olha só, aqui nós temos, sometimes she thinks they don't like it very much. Esse she remete a quem? A Cláudia. Eu utilizei o she para não usar o nome Cláudia novamente. De novo, antes do verbo. Esse they, presta atenção, estou utilizando they para substituir her kids. Porque, professora, tem um her ali. Só um pouquinho. Estou utilizando they porque kids é plural. Então, eu tenho que me lembrar que eu uso um pronome para o singular e outro pronome para o plural. Além disso, olha as duas opções que eu coloquei aqui. Eu tenho um it e eu tenho um them. Aqui, como pronome objeto, eu posso ter duas substituições diferentes. Primeiro, se eu falo em falar francês e espanhol, eu utilizo como uma única coisa. Se eu me refiro ao francês e ao espanhol, eu utilizo plural e aí eu utilizo um pronome no plural. Essa é a dica de hoje. Boa prova!